Esse homenzinho de 1,5 m com cara de quem pediria açúcar emprestado ao vizinho foi considerado o serial killer mais prolífico da história da Carolina do Sul. E o mais bizarro é que ninguém esperava isso dele. O garotinho franzino e zombado pelos colegas virou um dos assassinos mais cruéis e imprevisíveis dos Estados Unidos. E acredite, a vida dele é tão bizarra que parece um roteiro que o próprio Tarantino acharia exagerado demais. Tarantino, o cara de Kill Bill, Pulp Fiction e Django Livre. Mas segura aí, meus cupcakes, porque hoje a gente vai mergulhar fundo na mente perturbadora e minúscula de Donald Pee-wee Gaskins, o homem que matava por prazer, por vingança e às vezes só porque era terça-feira. Donald nasceu em 13 de março de 1933 no interior da Carolina do Sul, Estados Unidos, e desde o início a sua vida foi um desastre completo. A mãe dele, Eulalia Poirot, não era casada, o que naquela época era quase um crime, uma vergonha pública. Ela era a própria vagabunda encarnada, segundo os vizinhos. E pra piorar, ela tinha vários namorados que iam e vinham da casa dela, e muitos desses homens espancavam e atormentavam o pequeno Donald por pura diversão. E alguns iam além. Eles colocavam o Donald pra fora de casa à noite e mandavam que ele só voltasse quando o dia amanhecesse. Hello! O garoto tinha 5 anos, minha gente. Ele cresceu apanhando de estranhos e sendo ignorado pela mãe. E quando eu digo ignorado, eu não tô exagerando. Às vezes ela saía e deixava o menino sozinho por dias, semanas. As situações eram extremas de verdade. Quando ele tinha 1 ano, ele bebeu uma garrafa de querosene, o que fez com que ele tivesse convulsões até os 3 anos de idade. E com 5 ou 6 anos ele já tinha que cozinhar, se arrumar, se virar, sobreviver. A mãe do Donald aparentemente tinha tão pouco interesse nele que ela só soube do nome dele, Donald, quando foi lido pra ela no tribunal depois do Donald ter cometido uma série de crimes com um grupo de delinquentes. Esses crimes incluíam roubos, agressões e estupro coletivo. Então assim, a gente nem sabe quem deu esse nome pra ele. Tipo, o quê? Eventualmente a Eulalia se casou e adivinha, o padrasto dele também batia nele e nos 4 meio-irmãos dele todos os dias. E aqui eu uso o termo meio-irmãos, mas na verdade eles não tinham laços sanguíneos. Esses 4 meio-irmãos eram filhos do padrasto. Na escola, Donald era pequeno, fraco e, claro, virou alvo. As crianças o apelidaram de Pee-wee, o anãozinho. E esse apelido grudou pelo resto da vida dele. Até porque na vida adulta Donald mal chegava nos 1,60 e ele pesava 59 quilos. E aqui é pura especulação da minha parte, mas eu acredito que ele tomou para si esse apelido Pee-wee na vida adulta como uma forma de ressignificar aquilo. Algo como, eu sou pequeno mesmo, mas e daí? E ele também trocou o sobrenome dele de Poirot para Gaskins porque ele não era o maior fã da Mama Dear, justificadamente. E assim, entre humilhações, espancamentos e abandono, surge aquele como clássico de serial killers. Infância miserável, traumas violentos e uma raiva acumulada do tamanho do universo. E assim, não é que essa negligência, que esses abusos justifiquem a criação de monstros, mas eles nos ajudam a entender como as mentes deles funcionam e a progressão de seus crimes. Com apenas 11 anos, Donald desistiu da escola e foi trabalhar no posto mecânico, a.k.a. oficina, e lá ele conheceu 2 garotos, Danny e Mesh. E eles se autodenominavam The Trouble Trio, o trio do problema. E olha, esse apelido fazia jus, viu? Esses anjinhos começaram arrombando casas, contratando garotas de programa e roubando pequenas coisas. Mas rapidinho eles escalaram para coisas bem mais sombrias. Eles passaram a abusar de garotos mais novos e ameaçavam matá-los caso eles contassem para alguém. Sim, Pee-wee Gaskins já era um agressor sexual aos 12 anos de idade. E como diabos eram os anos 40, meu povo? Se um garoto de 12 anos já conseguia contratar garotas de programa. A coisa ficou tão fora de controle que um dia o pai do Mesh flagrou o trio violentando a própria filha dele. Ou seja, a irmã mais nova do Mesh. What the fuck? O homem surtou, ele amarrou os 3 e deu uma surra violenta neles. Mas pasmem, ele não chamou a polícia. Depois disso, o trio se desfez, os outros garotos foram embora, mas o Donald,
ele descobriu que cometendo crimes ele sentiu uma adrenalina diferente e resolveu continuar mesmo sozinho. Num certo dia ele invadiu a casa de uma mulher, mas acabou que ela chegou mais cedo do trabalho e percebeu que tinha alguém na casa dela. E como ela morava sozinha, ao invés de se anunciar, ela calmamente pegou um machado e foi até o invasor e conseguiu acertar. Infelizmente, esse golpe não foi suficiente, ela gritou e eles iniciaram uma luta corporal. Donald arrancou o machado das mãos dela e foi pra cima dela, acertando na cabeça e no braço. Ele fugiu acreditando que havia conseguido tirar a vida dela, mas milagrosamente ela sobreviveu e Pee-wee Gaskins foi preso pela primeira vez por tentativa de homicídio. O Donald acabou no reformatório, o South Carolina Industrial School for White Boys. Sim, era um lugar específico para garotos brancos problemáticos, e lá ele, pequeno, magrelo e franzino, virou presa fácil. Donald acabou se tornando alvo de estupros, violência e abusos repetidos por parte dos colegas de reformatório. Os outros garotos batiam e abusavam dele diariamente, várias vezes ao dia. Relatos descrevem o reformatório como um ambiente brutal, hostil, que explorava os garotos. E algo particularmente traumatizante aconteceu com Donald lá. Ele foi violentado por 20 garotos dentro de uma sala de aula. Eu não sei onde de acho estavam os responsáveis por esse boteco, mas foi isso que aconteceu. E depois desse fato, o Donald foi em busca do delinquente líder desse reformatório e em busca de um acordo. Sexo em troca de proteção. O acordo foi firmado e isso não necessariamente significa que os outros abusos pararam de acontecer, mas pelo menos eles diminuíram. Donald fugiu, entrou para um circo itinerante, sim, tem essa parte aleatória na história, se casou com uma menina de 13 anos que trabalhava no circo e, pasmem, voltou por conta própria para a prisão para terminar de cumprir a pena. E eu pesquisei várias fontes, mas eu simplesmente não consegui encontrar o porquê. A única explicação quase plausível que eu encontrei é que ele provavelmente percebeu que ele só seria considerado uma pessoa livre de verdade ao invés de um foragido quando ele terminasse de cumprir a pena que lhe havia sido dada. Em 1951, aos 18 anos, Donald foi solto e ele trabalhou por um tempo numa fazenda de tabacos, mas logo ele voltou para a vida do crime. Dessa vez ele começou a incendiar celeiros em parceria com os fazendeiros, de modo a fraudar o seguro dessas fazendas. Tudo ia bem até a filha de um fazendeiro confrontá-lo. Ela chegou pro Donald e falou: Donald, meu querido, eu e uma galera sabemos que é você quem está por trás dos incêndios dos celeiros. Isso não é certo, Donald. A gente vai te denunciar. E se tinha uma coisa que o Donald odiava, era ser contrariado. Pee-wee pegou um martelo e bateu na cabeça dela. Milagrosamente, mais uma vez, a vítima sobreviveu e ele foi preso de novo. Ele pegou 6 anos na penitenciária da Carolina do Sul. Na prisão, a história se repetiu. Humilhação, violência, abusos. Até que, num certo dia, ele decidiu que iria virar o jogo. Se é que eu posso falar assim. Donald ficou maquinando um plano por semanas e de maneira calculada ele se aproximou de um dos chefões da prisão. Ele ganhou a confiança dele, se tornou amigo dele e aí ele cortou a garganta dele. Ele conseguiu eliminar um dos presos mais temidos da cadeia, Hazel Brazel, segundo fontes. A partir daí, Donald deixou de ser Pee-wee para os outros detentos e passou a ser conhecido como Power Man, uma espécie de poderoso chefinho bastante respeitado entre os prisioneiros. Sim, o pequeno Pee-wee virou o grandão da cadeia. Por conta do crime contra Hazel, Donald pegou mais 3 anos de prisão e 6 meses na solitária. Mas pra ele tava ok, porque agora ele achava a prisão tolerável. E vocês lembram que eu tinha falado que ele tinha casado com uma menina de 13 anos que trabalhava lá no circo? Pois muito que bem, eles continuavam casados e eles trocaram cartas por bastante tempo. Até que a guria um dia cansou e falou: Né, chega, meu filho, que é isso? O marido vai pôde, enough is enough. Ela mandou uma carta com pedido de divórcio lá para o presídio e o Donald surtou. Ele decidiu que ele sairia da prisão e iria falar com ela pessoalmente. E acreditem ou não, foi exatamente isso que ele fez. Meu Deus, Estados Unidos, já ouviu falar em segurança de presídio? Não. Enfim, Donald fugiu da prisão em 1955, se escondendo na carroceria de um caminhão de lixo.
e ele ficou escondido até um certo ponto, onde ele então roubou um carro e foi até a Flórida, onde ele conseguiu um emprego numa nova caravana de circo. Nesse novo circo, ele se envolveu com uma mulher chamada Betty Gates, o que fez com que ele decidisse que o divórcio nem era tão ruim assim. O que o pequeno Donald não sabia é que a Betty não estava tão na dele assim. Ela o convenceu a ir até o Tennessee e pagar a fiança do irmão dela, que estava preso lá. E como o Donald tinha uma reserva de dinheiro guardado e ele tinha um crush real na Betty, ele foi. Gado pra caramba. Chegando no Tennessee, eles ficaram em um quarto de hotel juntos e a Betty deu um maço de cigarros pro Donald levar para o irmão dela lá na prisão. O Donald levou e ele explicou toda a situação para o futuro cunhadinho dele e aí ele voltou para o quarto do hotel. À noite ele saiu para comprar comida e quando ele voltou para o hotel, surprise, surprise, o carro, a Betty e a carteira dele haviam desaparecido. Acontece que a Betty não tinha irmão coisa nenhuma. O cara era o marido dela e dentro do maço de cigarro tinham monas que ele usou para escapar da prisão e eventualmente fugir com a sua querida e dedicada esposa. E quando o Donald ficou sabendo disso? Quando a polícia bateu na porta dele porque eles haviam rastreado ele até o quarto do hotel, ele até tentou explicar que ele só tava nessa de otário, que ele havia sido vítima do golpe do amor. Mas, quando a polícia puxou a ficha dele, eles viram que ele também era um preso foragido e lá foi o Donald cumprir o resto da sua sentença na Flórida com um adicional de 9 meses pela fuga. Lá ele conheceu um chefão da máfia, Frank Costello, e eles viraram BFF por anos. Não sei dizer se era uma amizade colorida ou não, mas o deu pra mim que era. Não faço a menor ideia do porquê, mas em agosto de 1961, o Donald foi liberado em liberdade condicional. Vai entender a justiça. Após sua libertação da prisão, o Donald voltou a cometer assaltos e a receptar bens roubados. Nisso ele conheceu o padre Andarilho e começou a trabalhar para ele. Ele dirigia para o padre, ajudava o padre a carregar umas coisas e arrumar tudo o que fosse necessário. E enquanto o padre pregava, ele invadia as casas das pessoas e fazia um limpa. Sendo sincera, era um disfarce relativamente bom. Afinal, não tem muitas pessoas que desconfiariam que o ajudante do padre era um bandido. E como eles estavam sempre viajando, era muito difícil rastreá-lo. Eventualmente, o Donald se cansou de andar com o padre, que era inocente nessa presepada toda, e resolveu iniciar uma jornada solo. Em 1962, ele foi preso pelo estupro de uma menina de 12 anos. Mas ele fugiu enquanto aguardava a sentença. Sério, de que eram feitas essas prisões? Papel? Acabou que ele conheceu uma garota de 17 anos, se apaixonou, se casou e aí ele confessou que ele estava foragido porque ele havia abusado de uma garota de 12 anos e havia roubado um carro. A esposa dele ficou tipo, hell no! No máximo eu esperava que você falasse que você não era nenhum Mr. Das, que você não gostava de filmes românticos e caminhadas ao parque não era tão a sua praia assim. Ela se fez de cega e surda na hora, mas assim que a poeira baixou, ela o denunciou e Donald foi preso na Geórgia e condenado a 8 anos de prisão. Parabéns, girl! E aí ele foi liberado em liberdade condicional de novo em novembro de 1968. Por quê? Após sua libertação, o Gaskin se mudou para Sumter, na Carolina do Sul, e começou a trabalhar numa empresa de telhados. Mais aleatório e impossível. Basicamente, Donald casou novamente, dessa vez com uma garota de 17 anos, fugiu, foi traído, voltou pra prisão, fez amizade com o chefão mafioso, fugiu de novo, começou a trabalhar com o padre Andarilho enquanto ele roubava casas por onde ele passava, foi preso, fugiu e foi solto. A vida de Donald era um looping de crimes, prisões e fugas. Era o puro suco do caos. Mas em setembro de 1969, ele deu o último passo rumo à verdadeira escuridão. Ele matou um inocente pela primeira vez. Tudo começou com uma carona. Ele viu uma bela loira andando pela estrada e ofereceu uma carona. Ela aceitou e depois que ela estava dentro do carro, ele fez uma proposta indecente pra ela e ela riu da cara dele. Bill Gaskins viu vermelho. Ele perdeu o controle totalmente. Ele tava tipo, você quer ver a tromba do elefante girar? E ela, nem 1 milhão de anos, meu parceiro. Como eu disse, ele odiava ouvir a palavra não. Ele a espancou até que ela perdesse a consciência. Ele a violentou de todas as formas imagináveis. Ele a torturou e aí amarrou pedras ao corpo dela e a afundou em um pântano.
Ele disse que a única coisa que ele conseguia pensar é que ele podia fazer o que ele quisesse com ela. E foi aí que nasceu o monstro. A partir desse ponto, Donald começou a matar praticamente todos os meses. Mochileiros, trabalhadores, jovens, idosos, conhecidos, estranhos, não importava. Ele não tinha um padrão, apenas um desejo insaciável pela morte. Ele dizia que os crimes de fim de semana eram só por diversão, mas os sérios, esses eram especiais. Os crimes que se assemelhavam à sua primeira vítima fora da cadeia ele chamou de assassinato costeiro. Ele dirigia sem rumo pelas rodovias costeiras do sul dos Estados Unidos e escolhia aleatoriamente homens e mulheres que ele matava por puro prazer. Ele disse que fazia isso em média uma vez a cada 6 semanas quando ele saía para caçar, para acalmar o seu sentimento de tédio e incômodo. Ele disse que torturava e mutilava suas vítimas tentando mantê-las vivas e conscientes a maior parte do tempo possível, porque ele gostava mais quando elas viam e sentiam tudo o que ele estava fazendo. Puta merda, que serzinho deplorável você era, Donald. Ele confessou ter tirado a vida dessas vítimas utilizando uma variedade de métodos, incluindo esfaqueamento, sufocamento e mutilação. Ele até contou que ele tentou canibalizar algumas dessas vítimas, mas ele não gostou do gosto. Pelo menos isso. Na prisão, Donald trabalhou com o jornalista Wilton e juntos eles escreveram um livro/biografia da vida do Donald. A primeira edição desse livro foi publicada em 1992 sob o nome Final True. Nesse livro ele conta que ele tentava tirar a vida de uma pessoa todo dia 10, embora ele não justifique o porquê. Ele também revela que dentre as suas vítimas estavam a sua própria sobrinha, Janice Kirby, de 15 anos, e a sua melhor amiga, Patricia Ann, de 17 anos. E que elas foram um crime sério, não diversão de fim de semana. Ele matava, enterrava ou submergia os corpos de suas vítimas e aí ele desaparecia nas estradas da Carolina do Sul. A polícia não conseguia conectar os casos porque eram muitas pessoas desaparecidas e aparentemente sem conexão alguma. E Perry Gaskins não parava. Em um certo ponto ele começou a vender assassinatos por encomenda, como se ele fosse uma espécie de assassino de aluguel, e como cargas d'água ele anunciava isso, eu não faço ideia. Ei, Psiu, é você mesmo, cara? Quer desaparecer com alguém em troca de um cenzinho? E quando ele precisava desaparecer com os corpos, ele os levava para um terreno que ele chamava de cemitério particular, que ficava em Prospect, Carolina do Sul. E foi justamente esse cemitério quem o entregou, ou melhor, o seu cúmplice, Walter Nelly. Acontece que o Walter foi preso por suspeita de homicídio, e quando a polícia o ofereceu um acordo, ele resolveu jogar toda a merda no ventilador. Ele falou que sabia que o Donald havia matado Dennis Bellamy, de 28 anos, e Johnny Knight, de 15 anos. Walter também confessou à polícia que o Donald havia dito a ele que ele era o responsável pela morte de várias pessoas listadas como desaparecidas nos últimos 5 anos, e ele havia mostrado o local onde ele havia enterrado algumas dessas pessoas. Walter levou a polícia até esse local que ficava próximo da casa do Donald, lá em Prospect, e lá a polícia encontrou o corpo de 8 vítimas. Donald foi preso em 14 de novembro de 1975, depois da polícia ter encontrado roupas de uma mulher que estava desaparecida dentro do apartamento dele. E segundo relatos, a única coisa que ele fez foi suspirar e falar algo como: "Vocês não vão conseguir encontrar todos." Donald confessou entre 80 e 100 assassinatos, embora nunca tenha ficado comprovado quantos de fato eram reais. Algumas pessoas acreditam que o Donald inventava parte das histórias para inflar o próprio ego, o que, conhecendo o histórico dele, é bem provável. Ele contou da vez que ele estava de boa, andando de carro, e aí ele avistou uma van parada no meio da estrada com 3 pessoas que não sabiam muito bem como consertá-la. Ele parou, ofereceu ajuda e aí ele tirou a vida dessas 3 pessoas. Logo ele percebeu que não conseguiria tirar aquela van de lá sozinho, então essa foi a primeira vez que ele ligou para o Walter. O Walter era seu parceiro de crimes e ele também era dono de uma oficina, então ele pegou a van, a consertou e a vendeu. Walter também tinha um histórico criminal, então Donald se aproveitou para incluí-lo no descarte de mais alguns corpos. E no final, a polícia conseguiu comprovar e ligar Donald a 15 assassinatos. Hazel ainda na prisão, Janice e Patricia em 1970, Martha Ann, também conhecida como Clyde, de 20 anos, em 1971, supostamente porque ela estava grávida do Donald, era uma traficante e estava pensando em fugir para outra cidade com a atual namorada dela.
E o Donald era um bissexual homofóbico enrustido, segundo minhas próprias fontes. Além de homofóbico, ele era racista, o que nos leva a Doreen Hope, de 22 anos, em 1973. A Doreen era branca, mas ela se chamava no negão. A filha dela, Robin Michelle, de 2 anos, era birracial, fato que incomodava profundamente o Donald, já que eles eram amigos há muitos anos. E quando a Doreen contou que ela estava grávida de novo de outro cara preto, foi a gota d'água pro Donald. O que você tinha a ver com isso, Donald? Isso pra mim tem outro nome: inveja. Donald levou a Doreen e a Robin até os fundos da propriedade dele, onde tinha um laguinho, e lá ele violentou a Doreen e afogou as duas. Em 1974, ele tirou a vida de Johnny Sellers, de 36 anos, e Jesse Root, de 22 anos. O Johnny e o Donald eram amigos e eles praticavam alguns crimes juntos. E quando o Johnny foi cobrar um dinheiro ao Donald por conta do roubo e venda de um bar, o Donald não ficou nada feliz. Ele pegou uma arma e atirou na cabeça do Johnny. E aí ele decidiu que a namorada dele, a Jessie, também precisava ir, porque ela poderia dar com a língua nos dentes. Em 1975, a polícia conseguiu vincular Donald a 5 homicídios. Silas Barnwell, de 45 anos. O Silas estava num processo de divisão de bens após ter separado da sua esposa, mas acontece que a ex-esposinha e seu novo marido não queriam dividir as coisas não. Então eles contrataram o Donald para dar fim no coitado do Silas em troca de $1.500. O serviço foi feito, os legistas atestaram a causa da morte como esfaqueamento, mas o Donald contestou isso até o fim, afirmando que na verdade o motivo do chaos foi um golpe de karatê. Porque carambas ele se deu ao trabalho ou se importava com a causa da morte, eu não sei dizer. Diane Bellamy, de 25 anos, e seu namorado, Avery Leroy, de 34 anos. Da Diane ele já não gostava muito mesmo, porque ela havia se separado do seu novo BFF, Walter. E quando ela ameaçou contar para a polícia que ele estava levando menores de idade até a casa dele com finalidades sexuais, ela teve que sumir. O Avery ele matou porque o cara queria dinheiro emprestado e ele estava sob forte risco de ser preso. O Donald não queria emprestar o dinheiro, mas ele estava com muito medo de ser denunciado. Então ele também teve que desaparecer. Kim Elvin, de 13 anos, foi esfaqueada até a morte como forma de prevenção. Donald não queria que ela contasse que ele a havia sequestrado e que ela estava sendo abusada por vários homens adultos, incluindo o próprio Donald. Por fim, em 1975, Dennis Bellamy, de 27 anos, e Johnny Henry, de 15 anos. Os dois eram irmãos e meio-irmãos da Diane Bellamy. Em resumo, Dennis havia vendido algumas armas para o Donald deu calote e quando o Dennis foi cobrar, o Donald o levou até uma floresta, supostamente para devolver as armas, e lá ele o matou com as ditas armas. Nisso ele convenceu o John a ir até a floresta, alegadamente para encontrar com o irmão dele, e lá ele também foi morto, garantindo com que assim não tivesse mais ninguém que pudesse falar sobre o assunto. Em 28 de maio de 1976, Donald Gaskins foi condenado à pena de morte. Mas posteriormente eles tiveram que mudar essa sentença para 6 prisões perpétuas com direito a condicional. Sério? Ninguém viu o histórico do cara? Porque em 1974 a Suprema Corte da Carolina do Sul havia mudado as regras para a pena de morte. Pipipi, popopó, enfim, esse poderia ter sido o fim, mas ainda não é. Porque acreditem ou não, Donald conseguiu matar de novo na prisão. What the hell? Donald foi contratado para assassinar um outro preso que havia matado o filho de um comerciante influente. E beleza, eu entendi que foi o comerciante quem o contratou. Mas como que essa comunicação aconteceu? Sinal de fumaça, como correio, código Morse? Nem o Craigslist existia ainda. Essa parte eu não saquei. Tipo, as conversas não eram vigiadas na prisão? Caiu o questionamento. Ah tá, como o Donald fez isso? Com uma bomba escondida dentro de um ratinho. Ele convenceu o outro preso que ele queria ser mais que amigos, friends. E como prova dessa bela amizade, ele deu um radinho para esse preso, falando que todos os dias, às 17 horas, eles sintonizariam e conseguiriam falar pelo radinho, como uma espécie de walkie-talkie. O Rudolph estava no corredor da morte, então ele era um cara solitário, de modo que ele aceitou. E pontualmente às 17 horas, ele encostou o radinho no ouvido e falou: olá, e aí, pum! Donald explodiu
dentro da cela. Pee-wee, o baixinho, havia se tornado uma lenda macabra. Por conta desse novo homicídio, ele pegou a pena de morte, dessa vez pra valer. Ele sabia que ele seria condenado à cadeira elétrica e ele não queria muito isso. Então ele começou a tentar chamar a atenção da polícia de toda e qualquer forma, pra enrolar o máximo possível, de modo a tentar ganhar tempo. Ele começou a confessar mais e mais crimes, incluindo mais 2 crimes sérios. Edbert Brown, porque eles eram pretos, e Horace Jones, porque era uma terça-feira e ele quis. Mas ele caiu em contradição várias vezes e não conseguiu oferecer evidências suficientes que corroborassem com esses ou outros assassinatos. E caso vocês estejam se perguntando se as pessoas não desconfiavam dele enquanto ele cometia esses crimes, a verdade é que a grande maioria não desconfiava mesmo. Algumas até achavam que ele era meio esquisito, mas como ele era baixinho e magrelo, elas pensavam que no máximo ele não batia muito bem da cabeça, mas era inofensivo. E o Donald não era um recluso, ele era bastante sociável, na verdade, tinha vários amigos, ia pras festas, ele conseguia se misturar bem na sociedade. E em 1991 chegou o dia da execução e na véspera ele tentou se matar cortando os próprios pulsos porque ele não queria morrer eletrocutado, mas ele sobreviveu. E ironicamente ou não, ele foi levado até a cadeira elétrica ainda com os curativos nos pulsos. No dia 6 de setembro, às 1h10 da manhã, Donald Pee-wee Gaskins foi executado. Ele tinha 58 anos e um currículo de horror inimaginável. Hoje o nome dele é lembrado como um dos serial killers mais cruéis e imprevisíveis dos Estados Unidos. Suas últimas palavras foram: "Vou deixar os meus advogados falarem por mim. Estou pronto para ir." E sabe o que me deixa mais revoltada? O fato de que tudo isso poderia ter sido evitado. Todas essas vítimas e provavelmente outras que nunca foram identificadas não precisariam ter perdido a vida se o sistema não tivesse falhado tantas vezes. Se o Donald tivesse sido preso e ficado preso, ele teve centenas de chances de ser contido e o sistema simplesmente o deixava escapar. É isso, meus cupcakes! Essa foi a história de Donald Pee-wee Gaskins, o pequeno monstro, que provou que às vezes o mal pode vir nos pacotes mais compactos. Uma vida inteira de traumas, violências e péssimas decisões, mas também uma aula sobre o que pode acontecer quando o sistema falha. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou melhor, se entregado, né? Porque gostar é meio difícil com um caso desses. Eu procurei contar tudo com o máximo de respeito, mas do meu jeitinho e dando os meus pitacos. Então, se vocês curtiram esse mergulho no lado mais sombrio da Carolina do Sul, deixem o joinha e se inscrevam no canal para mais vídeos assim. E não esqueçam de comentar quais os próximos casos que vocês gostariam de ver por aqui. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima!